som. Ok? Boa tarde, nobres vereadores, nobres vereadoras, você que nos acompanha pela emissora de Rádio Planície, também pelas redes sociais, e a você que está aqui em nosso plenário, nosso cordial boa tarde. Estamos começando mais uma sessão ordinária, hoje é a 15ª, deste dia 12 de junho de 2023. Pedimos a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dê força, sabedoria, para que possamos estar aqui junto, fazendo o melhor pela população vicentina. Determino a chamada dos vereadores presentes e a verificação de quórum regimental. Vereadores presentes: Charles Pinheiro Souza, Domingos de Jesus Moreira Costa, Francisco Marques Figueiredo Neto, Geilson de Jesus Borges Pereira, Irailde Lopes da Silva Rocha, José Carlos Pinheiro Alves, José Raimundo Cardoso Gomes, José Rosa Silva Pinto, Lúcia Raquel Souza e Valdenei Raposo Borges. Só o vereador Pedro Xavier se encontra com problema de saúde, se recuperando de uma vacina. Que Deus o proteja e restabeleça a sua saúde o mais rápido possível. Ouçamos a palavra de Deus. Peço a todos que fiquem de pé. Boa tarde a todos. Salmos 33, 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo vicentino, declaro aberta a 15ª sessão ordinária deliberativa. Está aberto o pequeno expediente. Determina a leitura da ata da 14ª sessão ordinária deliberativa. Ata da sessão ordinária deliberativa. Câmara Municipal de São Vicente Ferre, legislatura 2021-2024, terceira sessão legislativa anual 2023, 14ª sessão ordinária deliberativa. Realização 5 de junho de 2023, horário às 15 horas, local plenário vereador José Américo dos Santos. Composição da mesa: presidente, vereador Francisco Figueiredo Neto, primeiro secretário, vereador Irailde Rocha, segundo secretário, vereador Domingos de Jesus Donga de Catraio. Procedida a chamada e a verificação de quórum regimental. Vereadores presentes: Charles Pinheiro Souza, Domingos de Jesus Moreira Costa, Francisco Marques Figueiredo Neto, Irailde Lopes da Silva Rocha, José Raimundo Cardoso Gomes, José Rosa Silva Pinto, Lúcia Raquel Souza, Pedro Xavier Ferreira e Valdenei Raposo Borges. Vereadores ausentes: Geilson de Jesus Borges. Justificativa à presidência em razão de falecimento de familiar. E José Carlos Pinheiro Alves. Confirmado o número legal de vereadores, ouve-se a leitura bíblica. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Cumprindo o rito sagrado, senhor presidente, sobre a proteção de Deus e em nome do povo vicentino, declaro aberta a sessão ordinária deliberativa. Pequeno expediente aberto. Leitura da ata da 12ª e 13ª sessão ordinária deliberativa. Discutidas, aprovadas sem impugnação ou ressalva. Expedientes em mesa. Projeto de lei número 6/2023, data 25/5/2023, autor, Poder Executivo. Assunto: modifica a redação de dispositivos da Lei Municipal número 17/2017. Tramitação: regime ordinário. Projeto de decreto legislativo número 5/2023, data 26/5/2023, autor, vereador professor Zeca. Assunto: outorga título de cidadão honorário do município de São Vicente Ferre. Tramitação: regime ordinário. Despacho às comissões para emitir o parecer no prazo regimental. E pedido de providência número 22/2023, data 5/6/2023, proponente, vereador Charles Pinheiro. Assunto: perfurar poço artesiano e implantar sistema simplificado de abastecimento de água no povoado Guarazinho. Leitura dos expedientes encerrado. Pronunciamentos, tempo regimental de 3 minutos, sem a parte. Primeiro orador, vereador Charles Pinheiro. Protesta pela perfuração de poço artesiano e implantação de sistema simplificado de abastecimento de água no povoado Guarazinho, considerando, para tanto, reiteradas reivindicações dos moradores da comunidade diante da sentida escassez de água própria para consumo humano. Sobretudo,
nos prolongados períodos de estiagem, situação igualmente reclamada, além de outras comunidades, Madureira, Guará, São Jerônimo e Buenos Aires. Protesta diante da falta de incentivo financeiro da Prefeitura à Liga Esportiva para a manutenção do Campeonato Municipal de Futebol Amador, vez que, segundo o orador, as equipes da zona rural cedem os campos e custeiam as despesas com arbitragem e de toda a logística das partidas realizadas. Segundo o orador, o vereador Donga de Catraio reclama diante da dificuldade enfrentada pelos servidores públicos do município para obterem junto à Prefeitura certidões de tempo de serviço ou de contribuições previdenciárias para fins de aposentadoria pelo INSS, já que a Prefeitura não dispõe de banco de dados com documentos digitalizados. À vista disso, lembra de ter apresentado a indicação número 51/2021, de 12/4/2021, recomendando ao secretário de Administração adotar providências para contratar a empresa especializada para digitalizar e arquivar em banco de dados digital os documentos dos servidores mantidos no arquivo físico da Prefeitura. Todavia, assinala o orador, o serviço foi iniciado, mas ficou inconcluso, situação que prejudica a expedição de certidões e, consequentemente, os servidores que buscam requerer junto ao INSS a aposentadoria por tempo de serviço. Pequeno expediente encerrado, grande expediente aberto, pronunciamento, tempo regimental de 7 minutos, permitindo a partes. Primeiro orador, vereador Donga de Catraio, volta a apresentar protesto diante da situação precária das estradas vicinais e lamenta que o município de São Vicente Ferre, com 175 anos de emancipação política administrativa, ainda não possua uma infraestrutura vicinal capaz de garantir trafegabilidade permanente de veículos e pugna pela responsabilidade social do gestor municipal no sentido de promover políticas públicas para permitir direitos fundamentais dos cidadãos, dentre outros, estradas vicinais em boas condições de trafegabilidade. Na condição de vereador, considera constrangedor ter acompanhado o sepultamento de corpo de conterrâneo falecido, oportunidade em que o caixão teve de ser conduzido no pau de carga do povoado Guará até o cemitério público da localidade de Santa Teresa, em razão da intrafegabilidade de veículos nesse trecho. À vista dessa situação, recomenda ao Executivo agir no sentido de reconstruir as principais estradas vicinais, mesmo que seja uma, porém com matéria-prima, pissarra e obras de arte, de engenharias, pontes, bueiros, sarjetas, meios-fios, etc., de qualidade para permitir segurança e tráfego de veículos permanente. Segundo o orador, o vereador Charles Pinheiro, manifesta moção de pesar às famílias enlutadas que se despediram dos seus entes queridos na última semana e confirma a situação constrangedora narrada pelo vereador Donga de Catraio, ocorrida no povoado Guará. Em face disso, mais uma vez reclama a atenção do secretário de Obras, senhor Demas, no sentido de melhorar a pavimentação da barreira de acesso à localidade Enseada dos Pintos, principalmente a ponte que se apresenta em estado precário e adverte para o potencial risco de acidente em toda a extensão da barreira. Conseguindo reiteradas vezes ter combatido na tribuna desta casa a precariedade da malha viária vicinal, em sua opinião, principal reclamação dos moradores das localidades rurais, e considera fundamental, como dito outras vezes, construir estradas vicinais com qualidades desejada pela população e não mais insistir em serviços paliativos de curta durabilidade. Afinal, pontua o orador, as pessoas residentes na zona rural têm o direito de buscar em outros centros avançados serviços de saúde, educação e outros serviços essenciais à sua sobrevivência. Na condição de vereador, deixa claro permanente insistência para que o prefeito municipal acolha o desafio de construir pelo menos uma estrada vicinal com padrão de excelência de qualidade até o final desta sua gestão. Terceiro orador, vereadora Lúcia Souza, justifica a sua ausência na sessão anterior por motivo de necessidade de tratamento de saúde e corrobora o protesto dos vereadores a respeito da situação da malha viária vicinal no município. Não obstante, assinala o rigoroso período de chuvas que prejudicou ainda mais a situação da infraestrutura vicinal.
sem, contudo, insiste no conhecimento público do suposto plano estratégico do governo municipal para a recuperação das estradas vicinais no próximo período de estiagem. Demais disso, reitera ao Executivo a antiga recomendação para perfurar poço artesiano nos povoados Santo Estevão e Tapuio, haja visto a notória e reclamada escassez de água potável nessas comunidades. Quarto orador, vereador Chicão Figueiredo, volta a reclamar do órgão municipal competente providências no sentido de substituir a caixa d'água da comunidade Jussara, que, pelas suas palavras, aproximadamente 1 ano serve de moradia a morcegos e urubus. Em a parte, a vereadora Lúcia informa que o prefeito já autorizou a troca do reservatório de água em discussão. Em a parte, o vereador Donga de Catraio defende o abastecimento de água na comunidade através do sistema de persuração. O orador retoma a palavra e pede mesma atenção do governo municipal para o povoado Limão, onde os moradores também se ressentem da falta de água em razão da falta de reservatório de água, além da necessidade de reformas da base de sustentação da caixa d'água. Destaca a pertinente reclamação do vereador Charles, respeitante à falta de incentivo financeiro à Prefeitura para a manutenção do campeonato municipal amador de futebol e considera economicamente inviável aos dirigentes dos clubes e patrocinadores custearem as despesas do campeonato, inclusive pagamento de gandulas. Em a parte, o vereador Charles Pinheiro assinala que crianças menores de idade são contratadas a preços irrisórios para atuarem nos jogos como gandulas e defende a contratação a preço justo de pessoas adultas para executarem o mesmo serviço. O orador retoma novamente a palavra e defende a convocação do secretário de Esporte para prestar esclarecimento nesta casa acerca de assunto tratado. Quinto orador, vereador Professor Zeca, destaca a agenda de compromissos oficiais do governo municipal nas últimas semanas, sendo a audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do município, no último quadrimestre de 2023, realizada no prédio do CRAS, na última terça-feira, e lamenta a ausência de vereadores ao evento, inclusive frisa o orador, em razão da oportunidade de vereadores discutirem o equilíbrio da receita e despesas do município e a transparência dos atos do Poder Executivo. Pedido de à parte negado ao vereador Donga de Catraio. O orador prossegue e assinala a necessidade de os vereadores conhecerem com bastante propriedade os processos de despesas do município, inclusive em relação à portaria normativa do Ministério da Saúde, que regulamenta a concessão e pagamento do auxílio financeiro da saúde para pacientes em tratamento fora de domicílio. Além de que, na mesma oportunidade, o secretário de Saúde e outros presentes à audiência demonstraram em sucinto relatórios as atividades desenvolvidas pelas respectivas secretarias de governo. Registra a solenidade de abertura dos trabalhos do posto avançado do cartório eleitoral, instalado no prédio do PROCON Viva, na última quinta-feira, dia 31, e enaltece esforço do prefeito através de ajustes de convênio de cooperação técnica firmado entre TRE e Prefeitura Municipal, garantindo, desse modo, comodidade aos eleitores vicentinos aos serviços da Justiça Eleitoral. Por fim, requer ao presidente da Comissão de Legislação e Justiça, o vereador Charles Pinheiro, celeridade sobre o projeto de lei da LDO, tendo em mente o prazo regimental para a distribuição do processo à Comissão de Orçamento, que também incumbe analisar e emitir parecer sobre a matéria antes do recesso legislativo de julho. Sexto orador, vereadora Irailde Rocha, relata mais um lamentável caso ocorrido nesta data e houve necessidade de transportar caixão em corpo de pessoa falecida nos ombros de amigos, até a comunidade de seus familiares. Em a parte, o vereador Donga de Catraio reclama a falta de cordialidade do vereador Professor Zeca em não conceder a parte do seu pronunciamento e considera deselegante generalizar a ausência de vereadores à audiência pública, já que esteve presente ao evento
e assinala que frequentemente participa de reuniões públicas promovidas pela Secretaria de Saúde e Educação, inclusive, destaca o orador. Em encontros da educação e da saúde realizada no prédio IEMA, o vereador professor Zeca marcou breve presença nos eventos, não tendo efetivamente participado dos debates dos assuntos em pauta. Além disso, lamenta que o vereador professor Zeca tenha obtido conhecimento da legislação do TFD na audiência pública, em que se discute o cumprimento das metas fiscais do município. A oradora retoma a palavra e prossegue debate sobre a participação de vereadores em eventos públicos realizados pela Prefeitura, porém se reserva o direito de não comentar na tribuna desta Casa práticas deliberadas para ignorar a presença de vereadores da oposição e outros de ordem particular desrespeitosos à sua pessoa ocorrida durante esses eventos. Afirma ter pleno conhecimento das normas que regem o TFD, inclusive garantia de passagem de estadia e alimentação. Em a parte, o vereador Charles Pinheiro assevera ter antecipadamente justificado, por motivo de força maior, sua ausência na audiência pública e ressalva que, durante a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o vereador professor Zeca, depois de compor a mesa, em poucos instantes se retirou do evento. Portanto, pelas suas palavras, Vossa Excelência, vereador professor Zeca, não é exemplo para questionar a presença de outros vereadores em reuniões públicas. Além disso, destaca o apartante sobre a discutida legislação do TFD. Me parece que o vereador professor Zeca não assimilou a norma legal, portanto, fala besteira sobre o assunto. E, na condição de paciente, garante receber o benefício do TFD e conclui o apartante. Sobre minhas condições de paciente... sobre minhas funções e prerrogativas enquanto vereador são dispostas na lei orgânica do município, no regimento interno desta Casa. A oradora retoma novamente a palavra e tece comentários sobre manifestação do prefeito em redes sociais, parabenizando a equipe de saúde pela conquista de metas de programa de saúde. Entretanto, assinala a oradora, dados oficiais do Ministério da Saúde indicam que o município de São Vicente Ferre atingiu apenas 2 das 7 metas estabelecidas pelo Ministério. Todavia, registra erros admitidos pelo próprio Ministério da Saúde, ocorrido no processo dos dados enviados pelos municípios. Fato que, em sua opinião, poderá ensejar melhoria dos índices das metas de saúde deste município. Apesar da revisão dos indicadores, considera tarefa difícil para o município de São Vicente Ferre atingir as metas propostas pelo Ministério da Saúde, pois, no seu ponto de vista, falta efetiva de ações de saúde, tanto na sede quanto nas comunidades rurais, e, como via de solução transitória, recomenda atendimento médicos de equipe da Estratégia de Saúde da Família de localidades de difícil acesso nos períodos de chuva no Centro de Saúde da sede. Sétimo orador, vereador Zé Rosa, ressalta a preocupação dos vereadores e do gestor municipal com a melhoria das estradas vicinais e garante reiterados pedidos dos vereadores da base governista ao prefeito no sentido de oferecer melhores condições de trafegabilidade sobre a malha viária vicinal. Em a parte, o vereador professor Zeca destaca prerrogativa regimental de o vereador conceder ou não a partes durante o pronunciamento na tribuna desta Casa, já que algumas apartes, no seu ponto de vista, não são saudáveis aos ouvintes. E reconhece que o vereador Donga de Catraio marcou presença na audiência pública, porém, por motivos particulares, não permaneceu até o final do evento, assim como, no seu caso, já ocorreu em outras reuniões que teve de se ausentar antes do final. Não obstante, garante 100% de participação em eventos públicos promovidos pela Prefeitura, ao mesmo tempo em que desafia qualquer vereador comprovar maior número de participações que se, independentemente de ação, ser de iniciativa ou não do governo. Considera que o vereador Charles Pinheiro fala besteira sobre o TFD por desconhecimento da legislação pertinente e garante que o auxílio do TFD é o último recurso que se concede para tratamento de saúde e nem todo paciente tem direito a obter esse benefício.
e classifica como tic-tac vencido pronunciamentos de vereadores de oposição acerca de estradas vicinais e reformas de escolas, vez que, em sua opinião, esses oradores não elevam o nível dos discursos e mantêm o discurso do ódio. Acredita ainda que a vereadora Irailde Rocha não se preparou para usar a tribuna da casa na presente sessão. Nesse instante, o senhor presidente, por questão de ordem regimental, interrompe o aparteante em face de suposta acusação à vereadora Irailde Rocha, que pode ser tomada como falta de decoro parlamentar. O aparteante retoma a palavra e queixa-se de bombardeios com nítidos discursos de ódios de vereadores da oposição, todas as vezes que usa a palavra na tribuna desta casa. Talvez, na sua percepção, por defender o governo que devolveu a esperança e o orgulho ao povo vicentino. O orador finalmente retoma a palavra e, então, apenas reitera seu compromisso de continuar defendendo os interesses da sociedade vicentina. Grande expediente encerrado. Ordem do dia. Sem matéria deliberativa, ordem do dia encerrada. Nas considerações finais da sessão, o senhor presidente deixa claro ao vereador professor Zeca que não teve pretensão de censurar a sua fala durante ou à parte, mas de apenas aplicar a questão de ordem regimental diante dos ânimos alterados em plenário. Dito isto, agradece pela presença dos vereadores, dos colaboradores da casa, dos cidadãos presentes e do público que teve acesso à sessão por meio das redes sociais e da emissora de rádio local. Sessão encerrada. Fica marcada a sessão ordinária deliberativa para o mesmo local, no dia e hora regimentalmente estabelecido. Esta ata foi elaborada pela Secretaria Administrativa da Casa com base na síntese dos atos da sessão e em documentos remetidos à Secretaria, sob orientação do primeiro secretário da Mesa Diretora dos Trabalhos, e submete-se à deliberação do plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Vicente Ferre, aos 5 dias do mês de junho do ano de 2023. Vereadores presentes, vereador Charles Pinheiro Souza, Domingos Jesus Moreira Costa, Francisco Marques Figueiredo Neto, Irailde Lopes da Silva Rocha, José Raimundo Cardoso Gomes, José Rosa Silva Pinto, Lúcia Raquel Souza, Pedro Xavier Ferreira e vereador Valdenei Raposo Borges. Eu queria só deixar bem claro a nós, vereadores, que eu acho que todos conhecem o regimento dessa casa. E eu queria pedir hoje a todos vocês que conhecem o regimento, que o vereador aparteante, ele tem direito a 1 minuto para falar a respeito do vereador que está na tribuna. Aquele vereador que se dirigir pessoalmente ao outro vereador, porque falou no nome dele na hora que estava usando a tribuna, ele vai ser cortado. Eu não vou mais aceitar aqui a falta de respeito com as pessoas que estão em casa e com as pessoas que estão aqui nessa casa. Eu queria pedir a todos, tiver problema comigo, eu não sou inimigo de nenhum vereador aqui, mas se tiver algum problema comigo, que leve lá para fora. Aqui nós temos que respeitar o regimento desta casa e respeitar as pessoas que nos colocou aqui. Eu espero que todos tenham e façam as coisas corretas que regem esta casa. Meu muito obrigado. A sessão entra em discussão. A ata, desculpa. A ata entra em discussão. Presidente, eu peço a correção da ata porque faltou a fala do vereador Valdenei, que usou a tribuna e não consta na ata, né? E no tempo da fala do vereador, eu pedi a parte, também não consta em ata. Então vamos chamar o... Chama o secretário. Chama o secretário para a gente ver. Oi? A senhora também? O problema é que Luiz, o secretário da casa, falou que era tanta coisa que eu acho que ele se confundiu. Então, iremos aprovar a ata com ressalva e ele corrige, ou então não vamos deixar ela para a próxima? Então, vamos deixar ela para a próxima. Né? A próxima sessão a gente aprova. Então, a ata não foi aprovada, vamos deixar para a próxima. Determino a leitura do expediente de mesa.
Expedientes em mesa. Pedido de providência número 23/2023. Data 12/6/2023. Autor, vereador Donga de Catraio. Assunto, concluir calçamento com blocos de cimento, bloquetes, da via de acesso ao bairro Vila Nova e demais vias secundárias do mesmo bairro. Pedido de providência número 24/2023. Data 12/6/2023. Autor, vereador Donga de Catraio. Assunto, conceder aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras vinculadas ao quadro de servidores do município de São Vicente Ferre, piso salarial não inferior aos valores estabelecidos na Lei Federal número 14/443, de 4/8/2023. Pedido de providência número 25/2023, data 12/6/2023. Autor, vereador Gasosa. Informar a diretoria regional da CAEMA a necessidade de reformar a base de sustentação do reservatório de água que abastece a sede do município de São Vicente Ferre. Os pedidos de providências serão enviados ao gabinete do prefeito. Está aberto o pequeno expediente. Faculta a palavra aos vereadores pelo tempo regimental de 3 minutos, sem apartes. Vereador Donga de Catraio, exaurar a tribuna. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, cumprimentar a mesa em nome da vereadora Irailde Rocha, cumprimento os demais vereadores. Quero cumprimentar a galeria em nome do professor Lucinaldo. Também desejar uma boa tarde à população vicentina que nos acompanha através da planície e os demais que nos acompanham pelas redes sociais. Vou falar rapidamente aqui sobre esse pedido de providência número 25 de 2023. Eu achei viável, sendo também presidente de um sindicato de servidores públicos, onde a maioria dos servidores que estão no sindicato são servidores da saúde. E eles conhecem a nossa luta ao longo de mais de 20 anos. Então, como foi aprovado no ano de 2022, a lei número 14.434, de 4 de agosto de 2022, fixando o piso salarial das seguintes categorias: enfermeiros, técnico de enfermagens, auxiliar de enfermagens e parteiras. A lei contempla essas 4 categorias aqui. No entanto, nesse ano, não foi pago porque não ficou esclarecido de onde que sairia o recurso para contemplar o piso desses servidores. Hoje nós temos em mão a portaria do Gabinete do Ministério da Saúde, número 597, de 12 de maio de 2023. E ela destina o recurso. Diz assim no artigo 2º dessa portaria: ficam estabelecidos recursos financeiros do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, grupo da assistência financeira complementar para implementação do piso salarial da enfermagem no montante de 7.300 bilhões de reais,
destinados à implementação do piso salarial da enfermagem, distribuído nos termos do anexo. Na epígrafe da portaria, diz o seguinte: estabelece os critérios e parâmetros relacionados à transferência de recursos para a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais nacionais de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras no exercício de 2023. Também diz o seguinte, parágrafo único do artigo 3º. As parcelas de que trata o caput serão transferidas mensalmente a partir de maio de 2023, com repasses de 2 parcelas no mês de dezembro, para pagar o 13º, né? De 2023. E vem os anexos dos estados, Distrito Federal e município. São Vicente Ferre vai receber 9 parcelas, a princípio, de R$ 75.467,07, que vai dar R$ 679.203,63. Vereador. Esse, já estou concluindo, ainda falarei no grande expediente a respeito disso. Então, o governo federal está, através do Ministério da Saúde, destinando recursos para a implementação do piso. O que nós pedimos? É que toda a Câmara, todos os vereadores entrem nessa luta, como tem outros que também têm pedidos a esse respeito, para que seja implantado e os que trabalham na saúde do nosso município, eles possam ter o seu direito garantido. Volto no grande expediente para mais detalhes e para falar da minha outra indicação. Obrigado. Continua aberto o pequeno expediente. Palavra regimentada, 3 minutos, sem apartes. Vereador José Carlos irá usar a tribuna. Eu, em primeiro lugar, agradeço a Deus que nos trouxe aqui e que nos dá esta oportunidade de podermos estar nesta tribuna, no Poder Legislativo, representando o nosso município. Senhor presidente, em nome do presidente desta casa, Chicão, eu saúdo a toda a mesa, em nome da vereadora Lúcia, saúdo os colegas vereadores e a galeria, eu saúdo em nome do doutor Cícero. Eu quero falar aqui, nestes 3 minutos, senhor presidente. Primeiro, eu quero pedir que seja retirado de pauta o meu projeto de título de cidadão para a professora Madai. Por que eu estou retirando de pauta? Porque não tem voto para aprovação o título de cidadão para a professora Madai. Lamentavelmente. Aí eu quero chegar aonde? Agora foi falado que se tem alguém aqui, um contra o outro, que se resolva lá fora. Mas aqui dentro está sendo resolvido. Quando vem um projeto de um título de cidadão, para uma pessoa que tem serviço prestado no município, eu não posso olhar para aquela pessoa com ranchismo. Eu não posso olhar para aquela pessoa politizando. Eu não posso olhar aquela pessoa com revanche político. Eu tenho que olhar para o serviço prestado que essa pessoa tem para o município. Ah, mas eu não voto com o doutor Cícero porque eu tenho alguma coisa contra ele. Eu não voto com a professora Lúcia Souza, que deram um título de cidadão, porque eu tenho alguma coisa contra a Lúcia e ela é minha inimiga. Então, nós não estamos votando em título de cidadão por serviço prestado por este município. Estamos votando politicamente. Não estamos votando pela consciência de alguém que tem serviço prestado. Por isso, eu estou retirando o meu projeto e digo mais. A palavra de Deus lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8, diz: tudo tem seu tempo. Há um tempo para cada coisa debaixo do sol.
tempo de plantar, de colher, de nascer, de viver e de morrer. Aqui tem título de cidadão que vai ser votado hoje e que já estiveram confrontos horríveis, mas que vai entrar para a votação entre o autor e o homenageado. Confrontos terríveis, mas vai entrar e com certeza passa. É isso que eu peço para ser analisado. Obrigado. Continua aberto o pequeno expediente. A franqueada por 3 minutos em apartes. Sem apartes. Vereador Charles Pinheiro, irá usar a tribuna. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, na pessoa da vereadora Irailde, cumprimentar os demais vereadores, em nome do companheiro Valdenê, cumprimentar a galeria, na pessoa do amigo Paulo Teixeira. Nesse pequeno expediente, eu, como presidente da Comissão de Legislação e responsável que deu parecer nesses requerimentos do título de cidadã, eu, como vereador, aqui não estou trazendo nenhum problema de fora para cá, e sim utilizando desta casa. Eu dei o meu voto contrário no parecer, dei o meu voto contrário, porque esta casa foi desrespeitada, eu fui desrespeitado como vereador pela professora Madaí, no momento que ela esteve aqui. Eu tenho a nota até hoje aqui das postagens nas redes sociais. Então, a minha votação, o meu voto, uma pessoa que desrespeita esta casa não pode receber uma menção, um título de cidadão por esta casa, a qual foi desrespeitada. Então, nesse pequeno expediente, eram só essas minhas palavras. Continua aberto o pequeno expediente. Palavra franqueada pelo tempo de 3 minutos, sem apartes. Continua aberto o pequeno expediente. Continua aberto o pequeno expediente. Não havendo mais orador, está encerrado o pequeno expediente. Faculto a palavra aos vereadores pelo tempo regimental de 7 minutos em apartes. Está aberto o grande expediente. O vereador Donga de Catraio irá usar a tribuna novamente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Olha, o voto é democrático no nosso país. Eu sou do lado de Armínio e não de Calvino. Eu não venho predestinado para votar. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Então, sempre se puxa essas coisas porque não respeita. A gente vem, faz um discurso e termina sendo agredido de alguma forma, não se respeitando o voto. Eu queria responder ao vereador também, que ele deduz esses nossos votos, ao vereador José Carlos, vou citar o nome dele aqui, que eu coloquei um projeto de lei aqui que desobrigava a participação de alunos em festividades religiosas para atribuição de notas. Já tinha um projeto de lei estadual da deputada Mical Damasceno,
deputada evangélica, e o vereador se posicionou contra. Quando foi que eu falei a respeito disso nessa tribuna? Estou falando hoje, por causa do comentário anterior. Não tinha falado, porque tem o direito de voto. Ele se posicionou contra. E no dia da votação da lei, ele não veio na casa. Não veio na casa. Então, tem que ser respeitado. Se vai colocar, eu vou votar de acordo com a minha consciência aqui em todos os projetos de lei que outorga título de cidadão. Tá? Vou votar, tem projeto de lei do lado da situação que eu vou votar a favor. E tem projeto de lei do lado da chamada oposição que eu não vou votar a favor. Eu não sou predestinado para isso, estou votando de acordo com isso. Então, não venham aqui querer dar lição de moral, a gente tem que se portar e tentar não ferir as pessoas que têm o direito do voto, que vivem na democracia. Tá? E o que eu estou falando aqui tem prova. Eu tenho um pedido de providência, vereadora Lúcia, eu sei que você tem uma indicação lá para o povoado Vila Nova Vida, por bloqueteamento daquelas ruas, da rua, única rua e travessa. Eu sei disso, da sua luta. Está entendendo? Começou, foi feito a metade, e a outra metade não foi feita. Isso já faz mais de 9 meses. Então, eu passando por ali, eu vi, tem muita, eu vou falar assim na linguagem popular, ruma de bloquetes no meio da rua que talvez dê para quase concluir o trabalho. O que é que eu fiz? Um pedido de providência, que vai ser encaminhado para o gestor, sem nenhum desrespeito a ninguém, nem a você, nem a ele, para que conclua tanto a travessa quanto a via principal. Está entendendo? Sei da luta, então é para reforçar. É como se a pessoa, o vereador, ele pedisse a construção de uma escola, o gestor fosse lá, fizesse a escola e não colocasse as janelas nem a porta. Isso levasse muito tempo. O outro vereador pode passar lá e pedir um pedido de providência para isto. Não vejo nada de errado. Nós temos que comungar nessa questão em harmonia, tá certo? Então, respeitando o voto de cada um. Sempre respeitei. Vou ter requerimento que vai entrar na próxima sessão. Se ele não for aprovado, e as pessoas que votarem contra o requerimento, como em outras oportunidades votaram, eu não... Só naquele momento, não precisa estar levando isso. Respeita o voto, não passou, não passou. Pois é isso, e hoje o foco ainda é o piso salarial dos servidores da saúde de todo o Brasil. Nós já temos recursos disponíveis, não é? Agora é a nossa luta, que eu acredito que o prefeito ele vai implantar esse piso, porque já tem recurso destinado. Antes não, tinha uma lei, mas não tinha, como falei, uma definição de onde sairia recurso. Aí o ministro do Supremo, ele vetou, mas hoje a gente já viu, 7 bilhões e 300 milhões destinado à nossa República Federativa para que seja contemplado. E que diga-se de passagem, são categorias que ao longo da história vem lutando e um dia isso precisa virar realidade. E está mais do que no momento, está mais do que no momento que essa luta ela seja vencida. E eu, como sempre, fui um lutador a respeito do servidor de São Vicente, não só da educação, como de toda a área, fundador de sindicato, de classe, e que inúmeras vezes mandei pautas para os governos anteriores, reivindicando direitos, ainda hoje, de acordo com o regime jurídico aprovado nesta casa, e muita gente conhece essa história, e a gente continua, enquanto Deus permitir que a gente exista.
Foi essa a minha maior causa no município de São Vicente Ferre. E eu quero agradecer a todos, a população vicentina, e muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada pelo tempo regimental de 7 minutos em apartes. Vereadora Lúcia Souza, realizar a tribuna. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Deus por mais esta tarde, por este dia, por este momento que nos reunimos mais uma vez nesta casa. Quero aqui agradecer e fazer honra à mesa em nome do nosso presidente Chicão, saudar a todos os nossos vereadores em nome do nosso companheiro Zeca Professor. Quero saudar a nossa querida galeria em nome do nosso doutor Cícero. É como o nosso companheiro Donga falou, tudo que vem a esta casa é válido. Cada pedido que chega, se somos 11 vereadores, e se 11 vereadores fizer o mesmo pedido nesse sentido, é válido, né? Eu só queria fazer aqui menção ao pedido dele, né, sobre a Rua Vila Nova, sobre os bloquetes, né, companheiro? Realmente eles estão ali já faz um tempo, né? Eu só quero aqui justificar porque ainda não conclusão daquele serviço. Primeiro, houve uma falta do material chamado bloquete, né? Na época, ele era liberado por Pinheiro, né? E teve essa falta desse material. E logo, logo vieram, né, essas chuvas que nós tivemos torrenciais no nosso município e que esse tipo de trabalho, o certo não é feito nesse período do grande inverno. Podemos constatar o que já foi feito, ficou muito bem feito. Ali todos, eu acredito que passam naquela rua, né? E, graças a Deus, o trabalho que foi feito, tivemos uma quantidade de chuva muito grande, mas não foi solto, não foi danificado aquele trabalho, né? Então, o nosso prefeito, ele me deu essa posição tem uma semana atrás, né, que esse serviço vai ser recomeçado naquelas travessas ali, inclusive que sai para o povoado de Santa Teresa, né, o mais conhecido aqui, que dá acesso a Santa Teresa, né? Então, eu acredito que esse serviço, ainda nesse mês aqui, foi o que ele me falou, que vai ser recomeçado. Tá? Meu muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. A franqueada pelo tempo regimental de 7 minutos em apartes. Vereador Zé Carlos irá usar a tribuna. Uma vez, senhor presidente, demais membros da mesa desta casa e todos os demais colegas vereadores. Eu uso a tribuna desta casa no grande expediente. Primeiramente, eu quero, neste dia, parabenizar que esta casa possa, junto conosco, parabenizar ao pastor Antonino Tavares Guimarães, que hoje, nesta data, está completando mais um ano de vida, pastor presidente das Assembleias de Deus em nossa cidade. Também, senhor presidente, eu quero ler aqui uma indicação, um pedido de providência que encaminhei a esta casa no dia 20/4 de 2021, mediante que o prefeito encaminhe para esta casa, mediante projeto de lei, o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde. É um pedido de providência meu ao Executivo, porque tem que partir dele este projeto,
de plano de cargos dos servidores da saúde. Aqui eu não qualifiquei enfermeiros, técnicos, zeladores, OSDs, eu qualifiquei aqui no pedido de providência todos os servidores da saúde, plano de cargos e carreiras. E essa é a minha fala nesta tribuna, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada pelo tempo regimental de 7 minutos em apartes. Vereador Charles Pinheiro irá usar a tribuna novamente. Boa tarde a todos, novamente. Nesse grande expediente, já que a gente começou falando sobre a falta de respeito com esta casa, a gente vê que são muitas. A gente vê que é um desrespeito grande com nós vereadores, quando um secretário de saúde faz postagens em suas redes sociais, um homem à beira de um lixo, de uns sacos de lixo, e falando vereadores de oposição procurando defeitos para poder falar do prefeito, procurando motivos para falar do prefeito. E mais uma falta de respeito ainda, quando o prefeito reposta uma postagem dessa. É um desrespeito muito grande com os vereadores e com esta casa. Eu acho que nós devemos procurar os direitos que nós temos para que essas situações não voltem a acontecer. Eu, como vereador, sou da oposição, sim, desde que fui eleito numa oposição e permaneço até hoje, mas sempre fiz uma oposição com responsabilidade. E quando eu chego aqui, a esta tribuna, para falar, é porque realmente tem a necessidade. Já vim aqui por várias vezes anteriores, parabenizando algumas coisas. Mas, infelizmente, agora, quando a gente vem aqui, que a gente fala de estradas vicinais, não tem o que parabenizar. Nós temos que criticar mesmo, porque está ruim. Aqui, eu já falei aqui por várias vezes, na Enseada dos Pintos, na barreira ali, a estrada está quebrada. Então, foi feito um improviso, aonde está lá ainda até hoje. E nenhuma providência foi tomada. Então, nós temos praticamente todos os acessos da nossa zona rural intrafegáveis. Sim, o período chuvoso foi intenso, realmente. Mas precisamos que seja feito uns acessos com qualidade, umas estradas com qualidades, para que quando acontecer de ser um inverno bem forte, chuvas fortes, pelo menos a situação desse povo esteja amenizada. Eu sempre aqui falando da estrada do Guará, porque eu sou muito cobrado, e algumas pessoas acham que é o vereador que tem que fazer a estrada. E eu já falei isso por muitas vezes, que eu estou fazendo o meu papel, estou cobrando do gestor para que ele faça, porque essa prerrogativa é dele, de executar. E a minha é de cobrar, e eu estou cobrando. Assim mesmo, como cobro do Guará para Santa Teresa. Nós temos várias crianças ali do Guará que estudam na Santa Teresa, que a situação é complicada. Não dá para ir de bicicleta, não dá para ir de moto, para ir caminhando e com muita dificuldade.
Então, eu espero que agora, quando cessar essas chuvas, que o gestor possa olhar com mais cuidado para essas nossas estradas vicinais. Também aqui, novamente, eu venho cobrando aqui a questão do poço artesiano lá para o Madureira. Eu já cobrei aqui por várias vezes e continuo insistindo, onde tem várias pessoas lá que ainda carregam baldes na cabeça, ainda buscando água em vizinhos. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essas pessoas de uma maneira melhor. Como eu falei aqui, a empresa ganhou uma licitação aí de 1.200.000 e poucos mil, não sei exatamente, detalhadamente falar o valor, para essa questão de manutenção de poços artesianos. Então, quando eu vejo uma bomba dar defeito aí na comunidade, a maioria são os moradores que se reúnem e compram. Aí quando o gestor vai lá e leva uma bomba, aí eles publicam nas redes sociais como se estivesse fazendo um favor. Está fazendo a obrigação. Está fazendo a obrigação. Então são muitas coisas aqui que às vezes não dá para elogiar, porque é feito o mínimo. O mínimo que as pessoas merecem é feito. Então, a gente quer um gestor, independente de qual seja ele, que seja eleito em nossa cidade, o que está aí. Eu acho que todos nós queremos é que trabalhe. É isso que precisamos. Quando elegemos o prefeito, os vereadores. Então, é nós fazendo a nossa parte em cobrar, e nós temos que cobrar do gestor essas situações. Então, eu vou continuar cobrando aqui, durante a minha permanência aqui nesta casa, eu vou continuar fazendo as reivindicações que forem necessárias e que for o melhor para as pessoas e para a nossa cidade. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. Palavra regimentada do tempo determinado de 7 minutos, em apartes. Vereador Gasosa irá usar a tribuna. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa em nome do presidente, Chicão. Cumprimentar os demais vereadores em nome do companheiro Valdinei. Justificar a minha ausência na sessão passada. Foi por motivo maior, falecimento do filho da minha sobrinha. Felizmente chegou a óbito, tive que estar com a família. Defender uma medida de providência meu que eu fiz, da caixa d'água e do abastecimento na cidade de São Vicente. A lei que é a CAEMA, que tome uma providência, faça uma vistoria naquela caixa para que não venha acontecer um desastre ali. A gente vê que fica em frente a uma clínica, não é amurado o terreno, tem muita gente que fica ali por causa da sombra da parte da manhã, e onde aquela base se encontra danificada. A ferragem toda aparecendo, a gente vê que pode cair a qualquer momento. Então, que a CAEMA tome as providências e venha fazer a melhoria ou até demolir, Porque ali a gente vê que está a qualquer momento acontecer uma tragédia. E falar também de ruas, eu quero que o prefeito também venha olhar para aquelas ruas onde foi prometido fazer o broquetizado, porque só tem um lado da Casa Grande que as ruas foram broquetizadas, as outras do outro lado não. Então foi feito
É um planejamento que ano passado ia ser feito essas outras ruas. Não deu tempo de fazer, espero que este ano ele conclua aquelas ruas que faltam do nosso bairro Casa Grande. Né? E muito obrigado a todos, que Deus venha estar nos abençoando. Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada pelo tempo regimental de 7 minutos em apartes. Continua aberto o grande expediente. Boa tarde a todos. Queria parabenizar hoje. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele me deu, por mais que a gente pense que não chegue tanto, mas eu só tenho a agradecer por mais um ano. Que Deus possa estar me iluminando cada vez mais, me dando sabedoria, como sempre tem me dado, para que eu possa estar andando sempre nos caminhos dEle. E não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não sei que não é fácil, porque já estive do outro lado. Queria parabenizar também. Vereador, a parte? Com certeza. Quando eu saí daqui, minha intenção era falar sobre isso, mas deu um branco. Mas eu estou parabenizando você, que Deus venha estar abençoando sua vida, sua família, e que Deus esteja aí em frente do seu trabalho, que você possa estar conduzindo essa casa até o seu final do seu mandato aqui nessa casa. Muito obrigado, vereador. Sei que é de coração. Queria agradecer também a minha esposa, que está em casa, por me aturar todo esse tempo. E muito obrigado por ser a minha companheira e minha fiel esposa. Nesse grande expediente, eu queria só dizer aqui os meus 2 projetos, que é para arranjar 2 títulos de cidadão, como o vereador Zé Carlos falou, não sei se ele estava se dirigindo à minha pessoa, quem está indicando sou eu, para o doutor Cícero. Acho que não tive nenhuma confusão com o doutor Cícero, né? A gente nunca foi aos fatos. Moreno é um concunhado, que é da família, quando eu cheguei já estava lá, e eu acho que nenhum vereador aqui é obrigado a votar em nenhum projeto do outro vereador. Nós temos nossos votos livres e fica à disposição de cada um. Creio que, como ele falou, que a professora Madai é um baixo serviço prestado dessa cidade. Não tenho muito acesso com ela, até porque eu não morava aqui, só via falar quando ela trabalhava aqui como professora. Mas o problema maior da professora Madai foi o desrespeito com esta casa. Não tem nada contra a pessoa, a professora Madai, gosto muito dos filhos, tenho maior respeito pelo doutor Marcos, uma pessoa que eu gosto muito, tenho maior respeito pelo seu irmão Vicente, também ex-esposo dela, como tem pelos outros filhos, que eu não tenho muito acesso, só tenho pelo Marcos. Mas eu acho que a partir do momento que a gente usa uma tribuna dessa, para falar, como o vereador Charles falou ainda há pouco, de um secretário, que para mim nunca tinha visto na vida, chegou aqui de paraquedas, como outros dessa família, e vai desrespeitar os vereadores, desrespeitar 2 médicos, respeitar uma pessoa como Luiz Fernando, que é um professor, é um cara que conhece. Então, um cidadão desse dizer que vereadores e oposição de São Vicente é como palhaço, rasgando o saco de lixo para poder falar mal de prefeito. Eu acho que a partir do momento do cidadão desse, como eu já falei com o meu advogado, vou entrar com uma ação contra ele, porque eu estava lá presente na rádio, tenho todo o respeito por aqueles cidadãos que estavam lá, principalmente pelo radialista, que nos tratou muito bem ali, mas eu quero dizer simplesmente a ele, já que ele acha que nós somos palhaços, já que ele acha que a oposição daqui é de moleques, que ele vem vir a essa casa, e ele vai provar tudo que ele falou ali, mostrando as coisas que ele está assinando nessa secretaria, que ele disse tanto que tem todo o acesso ali, e é um cara muito inteligente e conhece. Não vou atrás de você, nós vamos nos ver pelos tribunais, com certeza, que eu já entrei com uma ação contra você, e nós vamos encontrar aqui nessa casa, tá bom?
Vou lhe aguardar, você como secretário e eu como vereador. Simplesmente para a gente conversar. Já que você conhece tanto da pasta, já que sua pasta é um livro aberto, eu vou lhe aguardar aqui. Meu muito obrigado e boa tarde. Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada pelo tempo de 7 minutos em apartes. Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada pelo tempo de 7 minutos em aparte. Não havendo mais orador, está encerrado o grande expediente. Está aberto a ordem do dia. Ordem do dia. Proposição, projeto de decreto legislativo número 1/2023. Data 20/4/2023. Autor, vereador Chicão Figueiredo. Assunto, outorga o título de cidadão honorário do município de São Vicente Ferre ao radialista Antônio Nicomedes dos Reis Silva, natural do município de São Luís, Maranhão. Tramitação, regime ordinário. Parecer, favorável. Processo de votação, nominal, maioria de 2/3 de votos. Fases de deliberação, único turno de discussão e votação. Eu, como autor do projeto, que otorga o título de cidadão vicentino ao radialista Antônio Moreno, Antônio Nicomedes, mais conhecido como Antônio Moreno, quando era muito jovem ainda, que estava aqui, quando Moreno chegou aqui em São Vicente, e o meu sogro também, que era sogro dele, o seu Manuel Sarai de Freitas, Nil Marques, tinha uma rádio local, ou uma voz local aqui, voz tropical, né? E nós já conhecemos Moreno, já trabalhando nas rádios aí de São Luís, Rádio Educadora, Rádio Mirante depois. E Moreno, quando chegou aqui, veio lutando aí, colocou uma rádio comunitária. E assim, sei que Moreno tem muitos inimigos, como todos têm muitos inimigos, mas já contribuiu com esta cidade, com essas rádios, tanto levando notícias boas como notícias ruins. E o que se tem com Moreno? É um cara que ajudou a nossa comunicação. Como temos aqui exemplo, o nosso saudoso doutor Cícero, né, que tinha um programa, um dos mais ouvidos da Baixada, ele com sua amiga, dona Cecé, não, dona Dadá, né? Então era muito esperado. E eu peço aos companheiros, né, vereadores, se puderem ajudar a dar esse título de cidadão a Moreno, serei muito grato. Mas se os vereadores, a maioria, porque eu tenho que ser a maioria, acharem por bem que Moreno não merece, também irei entender. Peço o voto de cada um, se puder ajudar, para a gente poder dar esse título. Presidente, conceda 2 minutos. À vontade, a gente está em discussão. A gente se retirar 2 minutinhos? Vocês se retirarem? Tudo bem. Mas eu vou dar 2 minutinhos só, não prossegue muito não, para a gente não, tá? Tá bom. Nós vamos suspender a sessão por 2 minutos, que a base da situação irá conversar. Daqui a 2 minutos estaremos de volta.
Tá ok, vereador? Então, vamos reconduzir o nosso trabalho, vamos recomeçar. Então, como eu fiz, nós estamos com discussão, então está em discussão. Se alguém quiser se manifestar, está aberto o microfone. Senhor presidente, diferentemente, agora eu fui chamado, taxado de não respeitar voto do vereador. Eu não falei isso, que desrespeitei voto de vereador em nenhum momento. Primeiro isso. Segundo, a nossa bancada aqui da base, nós já nos reunimos, que diferentemente de olhar para a pessoa, para a má qualidade ou não, nós vamos olhar primeiro para a qualidade que essa pessoa tem. E olhando para isso, e para o serviço prestado que ele tem já neste município, a nossa bancada, na hora da votação, nós vamos votar a favor do seu projeto. Eu agradeço, vereador. Eu agradeço e contribuo com o senhor das suas palavras, que nós estamos aqui para isso. É isto que a população quer de nós, que nós façamos o melhor pelo nosso município. Para isso que fomos colocados aqui. Eu lembro, nessa rádio, uma vez eu estava passando, que eu trabalhava em Pinheiro, e eu passando aqui, tinha um programa de rádio nessa cidade, ao qual um radialista dizia que ele dava uma caixa de chocolate para quem mandasse o nome dos 11 vereadores vicentinos. Isso é muito feio para essa casa. E eu tenho certeza que essa legislação aqui, isso não acontece. Porque nós somos 11 vereadores e somos 11 vereadores atuantes, que cobramos e buscamos melhoria para a nossa cidade. Eu agradeço a Rádio Planície, agradeço esse compromisso que fiz também com esse pessoal da imprensa, e está mostrando o que acontece aqui dentro. Porque ninguém sabia o que acontecia aqui dentro. Às vezes a pessoa não tinha tempo para vir aqui, para poder assistir uma sessão. E hoje a pessoa às vezes não tem o tempo, mas ele vai lá e assiste no YouTube, ele assiste, escuta pela rádio, e ele sabe o quanto nós cobramos. Infelizmente, não temos o poder de fazer, como eu sempre venho fazendo aqui, mas temos o poder de cobrar. Tá bom? E continua aberto aí em discussão. Senhor presidente, também vou falar aqui como o líder da oposição, né? O Avante também, nós temos a maior bancada aqui, nós somos 3. A gente também vota favorável ao seu requerimento, até por essa visibilidade que tem dado a rádio ao nosso trabalho. As pessoas, como foi falado agora, as pessoas nos ouvem. As pessoas, aqui, agora, eles tecem comentários positivos. Claro que não é 100%, porque se nem Jesus agradou a todos, quem seria nós aqui para poder agradar a todo mundo? Mas as pessoas acompanhando, quem realmente está cobrando, quem está indicando o quê, para onde, para qual comunidade, isso é muito importante. Então, a rádio, como já foi falado, no programa do Dr. Cícero, muito ouvido, e as pessoas já esperavam o horário do almoço aí para poder acompanhar as notícias, não só da nossa cidade, mas da região. Então, aqui o nosso voto aqui, a hora que estiver em votação, vai ser favorável. Continua aberto, continue em discussão. Presidente, no momento da votação, assim como nosso companheiro Zé Carlos já mencionou, né, ele vai ser favorável. Nós observamos justamente o serviço prestado. E aqui eu quero lamentar, né, pela discussão, né, que houve no pedido da professora Madai. Eu aqui estou vendo justamente essa questão do serviço prestado. E é justamente isso que eu iria e vou votar em todos os projetos, todos os pedidos, né, que vai entrar hoje nesta casa. E nós esperemos que
esse pedido da professora Madai ele retorne, em respeito à profissional, à mãe de família, à cidadã, né? E assim como o Antônio Moreno, o nosso amigo doutor Cícero, um grande profissional que nossa cidade recebe, o nosso companheiro Luiz Carlos, que eu estou nesta Câmara esses anos todos, e é um profissional que sempre me acompanhou e que sempre me orientou para o bem e para o correto. Então, por isso, hoje, nós estamos de acordo com todos esses títulos. Meu muito obrigado. Continue em discussão. O projeto continua em discussão. Discussão encerrada, vamos para a votação. Só lembrando que a votação é nominal. Como voto o vereador Charles Pinheiro. Como voto o vereador Domingo de Jesus. Favorável. Como voto o vereador Francisco Figueiredo. Favorável. Geilson de Jesus. Como voto a vereadora Iraildes Rocha. Favorável. Como voto o vereador José Carlos Pinheiro. Favorável. Como voto o vereador José Raimundo Cardoso. Como voto o vereador José Rosa. Como voto a vereadora Lúcia Raquel. Como voto o vereador Valdenei Raposo. Foram quase unânimes, né? Se não tiver a presença do nosso vereador Xavier, eu só tenho a agradecer aos vereadores, a cada um, por esse projeto, por esse voto de confiança, e que esta casa sirva de exemplo e de lição aí fora, porque nós estamos aqui fazendo pelo bem do nosso povo, e aquilo que foi de bom e de melhor para a nossa cidade, eu tenho certeza que tem o apoio de todos. Vamos no projeto de lei, o projeto de decreto legislativo número 2 de 2023. Projeto de decreto legislativo número 2/2023, data 20/4/2023, autor vereador Chicão Figueiredo. Assunto: outorga o título de cidadão honorário do município de São Vicente Ferre ao advogado Cícero Carlos de Medeiro, natural do município de Caicó, Rio Grande do Norte. Tramitação: regime ordinário. Parecer favorável. Processo de votação: nominal, maioria de 2/3 de votos. Fase de deliberação: único turno de discussão e votação. Quero mais uma vez, como autor desse projeto, pedir aos nobres vereadores que nos concedamos esse título de cidadão vicentino ao nosso amigo, advogado, ex-pároco, doutor Cícero, né? O Cícero Carlos de Medeiros, homem que chegou aqui no Maranhão no ano de 87, vindo de Viana, né? Pároco. Depois chegou aqui em São Vicente também, foi professor, depois dominou para Cajapió, onde se tornou um grande advogado que hoje já é. Presta serviço jurídico aqui em São Vicente há mais de 19 anos. Mais de não sei quantos júris, né? Já ajudou muita gente, já tirou muita gente da peleja, já nos ajudou aqui também como radialista de um programa dos mais ouvidos da nossa cidade, e nada mais do que um homem que nos acompanha todos os dias de nossa sessão. E eu queria pedir a colaboração novamente de todos os vereadores para que concedemos esse título ao doutor Cícero. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, merecidamente o título a doutor Cícero. É um prestador de serviço ao nosso município. E, mais uma vez, eu uso a minha palavra neste debate, nesta discussão em relação ao título de cidadão, que
fique hoje como exemplo a esta casa, doutor Cícero, a decisão tomada por esta base da situação. Que nós não levamos em conta, para votarmos esse projeto, não levamos em conta nenhum ranço, porque precisa de 8 votos. Se nós nos reuníssemos para dizer, não vamos votar, porque o nosso foi retirado de pauta, mas nós não tomamos essa decisão. Tomamos uma decisão diferente, de olhar para a sua qualidade, para aquilo que o senhor já fez por São Vicente, pelo seu serviço prestado, também como Antônio Moreno, já foi o serviço prestado. Vereador, presidente, eu só queria falar que todas as coisas, elas estão nuas e patentes diante de Deus. E ainda bem que tem um ser superior que lê a mente e lê o coração do homem. Ainda bem que existe isso. E que vai aonde nós não podemos ir. Está entendendo? Então, são essas palavras, e eu vou votar de acordo, na hora, com as minhas convicções e o que pensa o meu coração. Continue em discussão. Eu sou favorável a esse voto, né, que eu vou dar. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Cícero em 2012, onde eu estava no serviço, que sempre ele prestava serviço também. Como radialista, a gente sabe que ele prestou muito trabalho em São Vicente. Falar aqui para o companheiro Gatinho, e naquela hora que ele falou que ele ia tirar o pedido dele de pauta, né? Porque não tinha voto. Eu quero falar para ele, como já foi dito nessa casa, cada qual de nós, vereadores, temos direito no nosso voto. Você não sabe qual é a minha intenção de voto. Você não sabe qual é a intenção de voto do Valdinei, do Charles e do demais companheiro que está nessa casa. Quero falar para você, Madaí foi minha professora em 2001, 2002, por aí assim, se não me engano, né? Então, infelizmente, ela postou uma notificações que não foi agradável a esta casa, mas, como já foi dito aqui, que a gente não vai pelo que está acontecendo, mas sim pelo serviço prestado. Então, você não sabia qual era o meu voto, né, vereador? Então, essas são as minhas falas. Eu te agradeço, vereador Gasosa, pela sua palavra, pela sua fala. Eu retirei quando vi o parecer da comissão. Aí, eu retirei com medo de quê? Do projeto não passar e depois que não passa, ele é arquivado e não pode mais voltar. E retirando, a gente pode se sentar, analisar e ele voltar. Continua em discussão. Projeto de lei /2022-2023. Pois aqui, na realidade, eu sou presidente da comissão, a vereadora Lúcia também faz parte, o vereador Donga faz parte. Mas eu aqui não estou levando nada para o lado pessoal. Não tenho nada contra o vereador José Carlos. Apenas o meu voto. Como eu sempre falei aqui com os companheiros, eu voto de acordo com o meu entendimento. Não voto para satisfazer gosto de ninguém aqui. E o meu entendimento, a partir do momento que fui desrespeitado, e esta casa também foi desrespeitada, então foi aí, mas não estou trazendo problema de fora para cá, apenas de fatos que aconteceram aqui mesmo nesta casa. E falando sobre
o título para o doutor Cícero, também serei favorável na hora do voto, pelo serviço prestado. Quando trabalhou na rádio, a gente sente falta que a gente ficava bem informado de várias situações, não só de São Vicente, como eu falei ainda agora há pouco, mas de toda a Baixada, onde no seu programa era bem dinâmico. A gente tinha informações da prefeitura, a gente tinha várias informações ali relevantes. Então, eu serei favorável na hora do meu voto. O projeto continua em discussão. O projeto continua em discussão. Discussão encerrada, o projeto vai para a votação. Como vota o vereador Charles Pinheiro? Favorável. Como vota o vereador Domingo de Jesus? Contrário. Como vota o vereador Francisco Figueiredo? Favorável. Como vota o vereador Como vota a vereadora Irailde Lopes Rocha? Favorável. Como vota o vereador José Carlos? Favorável. Como vota o vereador José Raimundo Cardoso? Como vota o vereador José Rosa? Como vota a vereadora Lúcia Raquel? Como vota o vereador Valdenei Raposo? O vereador acho que foi ao banheiro, mas o projeto já foi aprovado. Foram 9 votos, nós precisávamos só de 8. Como vota o vereador Jailson de Jesus? Favorável. Estava apertado aqui no banheiro. Mais uma vez eu queria agradecer aos votos dos companheiros, o projeto de lei, o projeto de decreto do vereador Chico Figueiredo ao nobre companheiro Cícero Medeiro foi aprovado por 9 votos a 1. Só tenho a agradecer mais uma vez a todos por esse voto de confiança e parabenizar o nosso amigo Cícero. Projeto de decreto legislativo número 3/2023. Projeto de decreto legislativo número 3/2023, data 20/4/2023, autor, vereador Charles Pinheiro. Assunto, outorga o título de cidadão honorário do município de São Vicente Ferrer ao senhor Luiz Carlos Silva Moto, natural do município de São Luís, Maranhão. Tramitação, regime ordinário, parecer favorável, processo de votação, nominal, maioria de 2/3 de votos, fase de deliberação, único turno de discussão e votação. O projeto entra em discussão. Boa tarde novamente a todos. Eu, como autor do projeto, para falar do companheiro Luiz Carlos aqui é bem fácil. Acho que até a vereadora Lúcia já se antecipou aí na fala dela. Luiz Carlos, que está aqui já desde 1999, prestou serviços relevantes aqui, onde de 2014 a 2015 foi secretário de administração, de 2017 a 2020 foi secretário adjunto de administração e 2021 está aqui até esse ano de 2023 como assessor parlamentar nesta casa, nos orientando. É uma pessoa que eu conheci já no ano de 2020 e já me ajudou bastante nesta casa. Com algumas dúvidas, ele esclareceu e sempre que eu tenho alguma dúvida, eu procuro ele e ele me dá um norteio da situação. Então, eu acho que muito merecido esse título a Luiz Carlos, que já está há bastante tempo ajudando aqui os vereadores nesta casa,
e contribuindo com o seu conhecimento para ajudar aqui na nossa cidade. Tá? Essa aí eu deixo com os demais companheiros também aí que trabalham com ele, né? Conhecem bastante. E o voto, como já foi falado, cada um tem o seu voto, cada um vota, faz a sua interpretação para o voto, e jamais eu vou ficar chateado com um companheiro que votar contrário ao meu projeto. Todo mundo é livre para expressar o seu voto de qualquer forma, favorável, contrário, como for. Mas eu peço que os companheiros votem favorável nesse projeto. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, Luiz Carlos dispensa sem comentário, porque faz muito tempo que Luiz Carlos presta serviço a este município. Inclusive, trabalhou comigo no meu primeiro mandato de presidente em 2001 e 2002. Trabalhou nesta casa. E Luiz Carlos, uma das maiores qualidades que eu vejo nele, uma das maiores, é que ele é um profissional à altura. Ele trabalhando no Poder Legislativo, ele não é oposição e nem é base. Ele exerce o trabalho dele, sem estar com... eu estou para a oposição ou para a base, não. Ele faz o trabalho dele no profissionalismo. E, por isso, na hora da votação, eu votarei a favor. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, assim como já falei anteriormente, nós somos da Comissão de Legislação e na comissão, no voto, nós fomos favoráveis, né, por aquilo que já falamos, o seu profissionalismo, o seu companheirismo, é um profissional que o Gatinho ele colocou muito bem, se ele está assessorando oposição, ele não vai prejudicar a situação, né? Então, é um profissional e muito bem merecido esse título ao nosso companheiro Luiz Carlos. O projeto continua em discussão. Discussão encerrada, o projeto vai para a votação. Como vota o vereador Charles Pinheiro? Favorável. Como vota o vereador Domingo de Jesus? Presidente, eu vou mudar meu voto, voto contrário. Como vota o vereador Francisco Marques? Favorável. Como vota o vereador Geilson de Jesus? Favorável. Como vota o vereador Irailde Lopes? Irailde Lopes. Rocha. Como vota a vereadora Irailde Rocha? Favorável. Como vota o vereador José Carlos Pinheiro? Favorável. Como vota o vereador José Raimundo? Como vota o vereador José Rosa? Como vota a vereadora Lúcia Raquel? Como vota o vereador Valdenei Raposo? Favorável. Então, o projeto Decreto Legislativo 03/2023, que conta o título de cidadão vicentino ao senhor Luiz Carlos, foi aprovado. Foram 9 votos a favor, 1 contra e uma abstenção do nosso amigo Xavier, que não se encontra na casa. Eu queria agradecer. A ordem do dia está encerrada, né? Daí o vereador Zé Carlos tirou o dele, botaram mais na frente aí para a gente analisar. Eu queria agradecer a você que está em casa, a você que nos acompanha pela Rádio Planície também, você que estava aqui conosco acompanhando essa sessão. Meu muito obrigado, uma boa tarde, uma semana abençoada a todos, que o nosso Deus conceda um dia e uma semana cheia de grandes bênçãos, de grandes realizações a todos. Meu muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima. Sessão encerrada.